Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre uma pessoa que passou bons anos da sua vida no P3E, passe de desobsessão. A sigla é P3E, mas significa desobsessão, passe de desobsessão. Entrava ano e saía ano, e a culpa era sempre dela. Ela era sempre a rebelde, ela era sempre a pessoa que estava completamente errada. Todos estavam certos, exceto ela. Ela tinha possibilidades de ver algumas coisas, ouvir, outras tantas ela tinha a possibilidade de, às vezes, falar algo que nem era ela que estava falando, ela só percebia que estava falando quando ela começava a ouvir o que ela estava falando. Quer dizer, é uma pessoa que passou por uns bons bocados. Essa pessoa sou eu mesma, Suzana da Silveira. Eu nasci praticamente num berço espírita, com embasamento dentro da doutrina codificada por Kardec. Então, tínhamos assim toda a teoria, né? Lógico, mas não existia a possibilidade naquela época, pelo menos quando eu comecei a ter regressões espontâneas, ainda não existia tratamento. E se existia, era muito difícil. Então, praticamente ninguém nem ouvia falar quase. Eu tinha 7 anos aproximadamente, quando eu comecei a... Falava-se que eram os pesadelos, talvez sonhos, quando fossem um pouco menos, quando eram fortes, eram pesadelos. Bom, mas de uma forma ou de outra, nada se resolvia. Toma passe de novo. Aí entra na pré-adolescência, você está muito mais agitada, né? E continua ouvindo as coisas, e continua vendo, viabilizando algumas harmonizações que não eram coerentes, que não eram pertinentes para o momento, não é? E nada acontecia, tomava os passes e nada acontecia. Então, foi difícil. Na adolescência, eu passei por isso. De ficar, sabe, assim, meio que um bullying. E pra mim era bullying. Não tem outro nome. Eu já sou rápido e rasteiro. É isso aí, um bullying. Por quê? Porque viravam pra mim e falavam assim, olha, o seu obsessor melhorou e você não. Se de repente ele encostar em você, é capaz dele se desvirtuar novamente e aí você que desequilibrou o seu obsessor, porque ele estava harmônico, ele melhorou e você nada. Um adolescente ouvir isso é muito pra minha cabeça, né? Mas é. Só que naquela época eu achava que era normal. Hoje eu sei que é anormal, não existe isso, né? Mas eu não entendia muito, apesar de, né, a gente ter um conhecimento, mas tudo era muito difícil, tudo era, né? E então eu entrava anos e saía anos, ia lá direto, toda semana, continuamente. Só que eu não sossegava, né? Eu queria saber mais e mais e mais. Até que eu tentei, né? Não, porque você tem que estudar, porque você tem que fazer isso, porque você tem que fazer aquilo, mas eu precisava era realmente, em resumo geral, eu precisava harmonizar as minhas múltiplas. Tão logo elas fossem equilibradas, as múltiplas são as minhas vidas anteriores, tá? Tão logo elas fossem equilibradas, óbvio que eu iria melhorar. Tanto é que melhorei, mas até então ninguém sabia disso, né? Nós estávamos às escuras. Eu me recordo muito bem que
deveria ter uns 18 anos, quando eu li um artigo numa revista falando sobre esquizofrenia. Quando eu li, né, as características de um esquizofrênico, eu falei, nossa, sou eu, perfeito, sou eu. Aí eu bati no meu vizinho, porque ele era psicólogo, tinha acabado de se formar. Falei, nossa, preciso me avaliar, eu preciso fazer alguma coisa porque eu sou uma esquizofrênica. Ele falou, imagina, não é. Eu falei, não, sou. Ele, não é. Eu falei, você não fica comigo, você não sabe o que passa na minha cabeça. Tantas coisas, né? E a oscilação de voz, uma hora minha voz era grossa, outra hora fina. Era realmente bem complicado o meu processo. E então, a sorte que nessa mesma semana, ou uma semana depois, talvez, eu logo, na fila do passe, encontrei uma pessoa que eu comentar, porque eu falo com todo mundo, né? Sempre falei muito. Então, eu contei a minha história e essa pessoa virou e falou, por que você não faz a terapia de vidas passadas? E, nossa, já tinha ouvido falar alguma coisa, mas ainda não estava, né, familiarizada. Não, é muito legal, tal. E a apometria também, a apometria é ótima, e não sei o que, não sei o que. E aí eu me integrei na psicotranse, professor Eus, professor Eliezer, e aí as coisas fluíram. Eu me equilibrei, e eu gostei tanto que eu me tornei uma terapeuta, desde lá, desde sempre. É isso aí, essa é a minha história. Lógico que houve altos e baixos, mas já foi, acabou. Eu só estou expondo, né, esta minha vivência, né, essa minha experiência não muito agradável, porque eu acho que vai servir para muitas pessoas, que alguém que vai ouvir eu falando sobre isso vai lembrar que alguém passa por isso. E é discriminado, porque é discriminado. Não adianta falar que não é, porque é. Porque você não se... A culpa é do coitado. Não é porque você não se esforça, porque se você se esforçasse, se você tem múltiplas em desarmonia dentro do seu centro psíquico, quando você estiver equilibrado, aí sim, né? Mas quando você não estiver equilibrado, quando elas não estiverem equilibradas, é óbvio que você vai sofrer. Como eu sofri. E como muitas pessoas sofrem. Porque vai tomar passe, passe, só sabe tomar passe. E não percebem. Olha só, é uma judiação fazer isso, principalmente com adolescente. Porque tá assim, sabe? É vulnerável, né? Ainda não... Tudo bem, naquela época também ninguém conhecia muitas coisas, mas poxa, né, não precisa fazer bullying, não precisa, né, maltratar tanto. Né? E eu pensava que eu era uma ovelha negra, porque é terrível você ser diferente dos outros. Eu brigava com as pessoas, eu ouvia o que as pessoas falavam de mim, sabe? Quer dizer, ela não falava na realidade, ela pensava, e eu ouvia, olha que coisa de maluco. Então, realmente foi difícil, foi um processo complicado. Mas, de lá para cá, as coisas mudaram, lógico, né? Já está tudo sob controle. E nós temos a apometria, né? A pessoa também falou da apometria para mim, e eu também fui fazer a apometria. Fiz a regressão indireta, né? O psicotranse. E cá estou, já há muitos e muitos anos. Olha, muito mais que 30 anos, hein? Os anos passaram rápido, muito, muito, muito rápido. Mas é isso. Se você conhece alguém que está passando por situações similares, isso. Tem a apometria e é um trabalho voluntariado, é gratuito. A gente não encontra em muitos lugares, porque infelizmente, né, os centros espíritas ainda não aderiram a esta técnica que cuida única e exclusivamente do encarnado. Ela não é uma técnica que vai viabilizar ou desobsidiar alguém. Ela vai cuidar do encarnado. E o que é o encarnado? E as suas múltiplas. Porque nós temos diversas existências anteriores, que muitas podem estar desequilibradas e precisam ser equilibradas através da apometria. Lógico que se tiver lá e tiver um caso de desobsessão, obviamente eles vão tratar. Mas não é o ponto, não é o chave. A chave é o encarnado e suas múltiplas, suas vidas passadas. O encarnado e suas vidas passadas, é assim, certo?
Então, eu acredito que muitas pessoas podem localizar e detectar, falar, poxa, é mesmo, viu, fulano já faz 6 meses que está no centro, e toma um passe daqui, toma um passe de lá, já virou até um passe, porque é o que o povo fala, a gente sabe disso. Então, vamos cuidar das múltiplas, a apometria está aí, e vamos pedir a Deus que ilumine esses irmãos, né, dos centros espíritas, porque eles têm realmente, eles têm os espaços, eles podem ceder o espaço e todo mundo ficar feliz. E é isso aí. Beijos de luz para todos nós.